Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. É um prazer estarmos de volta desta feita para a terceira lição do segundo trimestre de 2020, cujo tema eleição e predestinação. Nós teremos esta aula e estamos gravando estas aulas com o objetivo de alcançar o maior número do nosso setor de trabalho. Nós temos no nosso setor 30 e poucas igrejas espalhadas na cidade de Itapecerica da Serra, de maneira que o objetivo desta aula é alcançar todos os nossos irmãos. Nós temos feito os nossos esforços através do Facebook, também agora através do YouTube, e o objetivo é que todos sejam alcançados. A nossa finalidade é trazer a continuidade dos ensinamentos que foram dados durante todo o período nosso na igreja, e por conta dessa pandemia, ficamos restritos na nossa participação. Entretanto, os meios de comunicação têm facilitado a gente chegar até você e ainda você ter a oportunidade de dar continuidade aos seus estudos, como fazia todos os domingos. Portanto, nós estamos na continuidade das atividades. Desta feita, nós estamos na lição 3. O comentarista dessa lição que dará aula hoje é o pastor Androaldo. Ele é dirigente de uma das nossas congregações, lá no Jardim Recreio Primavera. E nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco, e ele estará dando continuidade, ministrando esta aula a todos vocês. Deus abençoe vocês. Esse trabalho está sendo feito sob a orientação do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, com apoio nosso setorial, pastor Josias Pedro, também o pastor Araújo, que está ajudando na parte técnica de transmissão dessas informações através do YouTube e através do Facebook. Deus abençoe os irmãos. Com vocês agora o professor Androaldo, que dará continuidade ao comentário da lição 3. Meus irmãos, a paz do Senhor, muito bom tê-los conosco aqui mais uma vez, muito bom tê-los conosco para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. O nosso pastor Josias mencionou, dando continuidade, fazendo uso do recurso tecnológico para que não seja interrompido o nosso estudo, para que a gente não perca a oportunidade de dar continuidade àquilo que vínhamos aprendendo ao longo dos dias. Nós estamos aqui para a nossa lição de número 3, é a lição que vai falar a respeito da eleição e da predestinação. O textuário da nossa lição, ele diz o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O texto está registrado em Efésios, capítulo de número 1, versículos 4 e 5. A verdade prática diz o seguinte: segundo a sua presciência, ou seja, aquilo que Deus sabia de antemão, aquilo que ele já sabia que aconteceria, segundo esse conhecimento, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, que nós comumente fazemos nas nossas aulas, ela está registrada na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 ao versículo 12. Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Eu vou deixar a anotação aí para que você leia aí na tua casa. A gente vai direto para a introdução, para que a gente ganhe esse tempo. A nossa introdução, ela diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam ou esclarecem o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Então, querido, já ficou claro qual é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Nós falaremos de eleição e predestinação.
Eu sei, e nós estávamos comentando aqui, antes do início dessa aula, que esse é um tema que gera muita polêmica e que gera bastante discordância, porque existem diferentes correntes teológicas e diferentes pensamentos teológicos a respeito desse assunto. Existem pensamentos, de livre-arbítrio, existem pensamentos de predestinação, de eleição, e cada denominação defende o seu ponto de vista. Nós sabemos disso. O nosso propósito aqui na aula é trazer conhecimento, é trazer luz, é trazer palavra de Deus que ilumine teu coração, que ilumine a tua cabeça, que ilumine a tua mente, e não trazer polêmica. Não é o nosso propósito. Porém, nós temos o nosso ponto de vista, que está baseado na Bíblia, e que não fugiremos dele. O que nós fugiremos e obedeceremos o conselho de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 16, ele diz para Timóteo: Timóteo, evita os falatórios profanos e inúteis, porque eles só produzirão maior impiedade. O nosso objetivo aqui é trazer luz, até porque a gente sabe, querido, que esse tema, e a gente está falando aqui de um tema, como nós mencionamos, bem polêmico, nós não vamos zerar nunca essa discussão. Sempre haverá quem defende Calvino, sempre haverá quem defende Armínio. E quando isso acaba? Não acaba nunca. Pastor, quem está com a razão? Cristo está com a razão. A Bíblia está com a razão. E nós acreditamos na Bíblia como inerrante palavra de Deus. O que pensamos a respeito da salvação está registrado no credo da nossa igreja, no credo assembleiano, que eu queria te convidar para que nós lêssemos aqui um trecho. Para você que não tem, você pode fazer a aquisição ou pode baixar pela internet também. O credo assembleiano, no seu capítulo de número 10, no primeiro tópico, diz o seguinte: salvação para todas as pessoas. E o que diz lá o credo assembleiano? Diz o seguinte: um dia, todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Por isso, o Pai enviou o seu amado Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos, capítulo 17, versículo 30. Isso é um trecho, apenas um fragmento do nosso credo. Depois você pode fazer a leitura que eu fiz, a leitura do capítulo de número 10. Tudo bem? Vamos continuar aqui? Então, isso é para trazer luz e dizer que o objetivo aqui não é que a gente entre em polêmica, é trazer luz, é trazer palavra, é trazer iluminação, e a gente acredita naquela conversa que está registrada no capítulo 2, no versículo 9 do livro de Jonas, que a salvação pertence ao Senhor, nosso Deus. O capítulo de número 1 da nossa lição diz o seguinte: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Aqui nós vamos tratar alguns aspectos da eleição divina. Aqui nós vamos compreender alguns aspectos, algumas características dessa eleição divina. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Então, a primeira coisa que fica clara para nós é o seguinte: que a dádiva, que o bem, que o presente de ser eleito, de ser escolhido, é muito antes da nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou
salvar e capacitar para uma vida de santidade aqueles a quem ele escolheu. Então, os aspectos da eleição divina que a gente precisa compreender são os seguintes. Primeiro, que a eleição traz para nós a ideia de escolha. E vamos imaginar a nossa eleição que acontece no nosso país, onde a gente tem a oportunidade de, através do voto, escolher os candidatos. E o candidato é eleito segundo o nosso voto. Vamos imaginar isso para tornar um pouco mais claro, e daqui a pouco a gente faz o fechamento dessa ideia, tá bom? Então a primeira coisa de ideia é aquele que foi escolhido, ele foi escolhido. E aí existem 3 aspectos que a gente precisa mencionar, que está registrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4. Primeiro, que ele menciona o seguinte: em quem fomos escolhidos? Então o primeiro aspecto da salvação é em quem. E aí Paulo diz o seguinte: em Jesus. E se ela está registrada em Jesus, se ela acontece em Jesus, melhor dizendo, ela é cristocêntrica. Então o primeiro aspecto da salvação é que ela não se dá por méritos, ela não se dá por obras, como creem alguns, ela não se dá por aquilo que você faz ou deixou de fazer. O centro da salvação é Cristo. Cristo está no centro da nossa salvação. Primeira informação. Segunda informação é em que tempo se deu a nossa escolha. Primeiro, ela se deu em Cristo. Segundo, ela se deu antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. O salmista, no Salmo de número 139, ele louva ao Senhor, dizendo que o Senhor o conhecia antes que ele fosse formado. Antes que ele fosse gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia. Então, 2 aspectos que você precisa conhecer da sua salvação. Primeiro, Cristo é o centro da sua salvação. Não é porque você produziu alguma coisa, ou você fez, ou por aquilo que você faz, ou pelas obras, ou por outras coisas que tenham acontecido. Cristo, segundo aspecto da tua salvação. Antes que você viesse ao mundo, o Senhor já tinha te escolhido. O Senhor já tinha elegido você para a salvação. E em terceiro lugar, qual é a finalidade? Se ela aconteceu em Cristo, se ela aconteceu antes da fundação do mundo, com qual propósito? E aí, o escritor aqui, ele menciona o seguinte, que o propósito da salvação é para que nós fôssemos santos e irreprováveis. E santo, do grego, separado. Então, imagina isso. E agora eu queria que você compreendesse o tamanho do privilégio em pertencer a Cristo. Porque Cristo está no centro da salvação, Ele te chamou antes da fundação do mundo e te fez santo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Ele te separou para Ele. Então, mesmo antes de você existir, Deus já tinha te escolhido. Deus já havia te separado para Ele. Esses 3 aspectos da salvação precisam ficar claros para nós. Em Cristo, antes da fundação do mundo, e para sermos santos, para sermos separados para Ele. Segundo subtópico, as condições da eleição. E aqui a gente pode explorar a ideia que nós mencionamos, a ideia de caráter político. Quando o político ele lança a sua candidatura, ele lança dizendo o seguinte: se eleito, farei, se eleito, realizarei, se eleito, e ele faz o seu programa, ele faz as suas promessas de eleição para se eleito. Primeira coisa que nós vamos compreender a respeito da eleição, da nossa salvação, é que a Bíblia ensina, é que a Bíblia menciona o seguinte: a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, quem são os eleitos para a salvação do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista do que diz a palavra de Deus? Todos. Todos. Deus escolheu todos. Primeiro aspecto, primeira condição da eleição: Deus escolheu todos para serem salvos. Segundo,
torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Segundo, que essa é uma condição individual. Deus te escolheu para ser salvo, mas você tem um livre-arbítrio e esse livre-arbítrio precisa te conduzir a Cristo através do arrependimento, através da fé que você desenvolve em Cristo. Tem de haver um arrependimento e fé, registrado em Efésios capítulo 2, versículo 8. E outro aspecto que precisa ficar claro: fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. A distinção entre a eleição humana, a eleição política e a eleição divina é essa, e isso precisa ficar muito claro. Por que Deus nos elegeu? Por conta das promessas que nós fizemos e dos planos que nós tínhamos, caso fôssemos eleitos? Não. Deus nos elegeu pela graciosa obra de Cristo. Ele quis nos eleger. Ele quis nos escolher. Diferente do plano político, como nós mencionamos, não houve promessa, até porque nós não tínhamos condição de fazer nenhuma promessa. E segundo, porque segundo o livro de Romanos, nós estávamos numa condição de inimizade. Nós e Deus éramos inimigos, mas Deus quis nos escolher segundo a sua graça. Foi vontade de Deus. Vamos ver o que está registrado em Romanos, capítulo 5. Olha isso. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 10. Abre a tua Bíblia aí, para a gente poder acompanhar isso. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Deus nos pegou, seus inimigos, e nos reconciliou através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então são essas as condições da eleição, as condições que ela foi oferecida a todos os homens, mediante o seu arrependimento, e ela se cumpre de acordo com a graça que há em Cristo Jesus. O terceiro subtópico diz o seguinte: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. E aqui existem dois aspectos que a gente precisa compreender. Paulo está dizendo o seguinte: ele nos chamou para ser santos e nos chamou para sermos irrepreensíveis. E o ser santo é o ser separado, é o sermos separados. E Cristo fez isso quando nos separou, quando nos salvou. Agora, o sermos irrepreensíveis está diretamente ligado às nossas escolhas. Está diretamente ligado à escolha que nós fazemos no processo diário da nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, que o processo de salvação é o processo quando o Senhor entra na nossa vida e nos tira do mundo. E o processo de santificação é quando dentro da nossa vida Ele começa a tirar o mundo de dentro da gente. Então a salvação acontece quando nós temos um encontro com Jesus. E a santificação, ela é diária, ela é constante, ela vai acontecendo, ela vai se dando. E isso, santos e irrepreensíveis diante dele, como está em Efésios 1 e 4, e aí ele menciona o seguinte, que o termo aqui para irrepreensíveis é de ser sem defeito, de ser inculpável, de não ter culpa diante dele. Os termos apontam para o processo de santificação. Isso é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, Ele nos elegeu em Cristo, Ele nos separou, e aí ele usa esse termo aqui em grego, porque o Novo Testamento foi
escrito no grego, o grego koiné, a gente costuma dizer que é o grego comum, o grego da linguagem comum, para dizer o seguinte: para que fomos eleitos? Fomos eleitos para o propósito de sermos separados para Ele, para vivermos para Ele e com o propósito de sermos irrepreensíveis. E isso está ligado às nossas escolhas, à vontade humana, aquilo que a gente vai fazendo na vida diária. Ou seja, Deus nos separou e agora existe a responsabilidade humana diante da escolha que o Senhor fez. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo tópico, que fala da vida nova ou a nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos, e aí que fique claro o seguinte: aquele político que fez as promessas, aquele político que fez o seu programa de governo, ele foi eleito. Uma vez eleito, ele não é mais o candidato, agora ele é eleito. Agora ele precisa ter postura de eleito, agora ele precisa cumprir aquilo que o eleito prometeu. Trazendo para a nossa realidade, uma vez agora eleitos e escolhidos e separados, nós não podemos mais ser o que éramos antes. É isso que ele está dizendo para nós, que a nova vida dos eleitos, a nova vida, em primeiro lugar, é contra a velha conduta. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja sem mácula. Para conseguir esse novo estilo de vida é necessário a ajuda do Espírito Santo. E esse processo de nova vida é um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, querido, eu queria te lembrar do seguinte: você que está nos acompanhando, você que está sendo alcançado por essa transmissão, eu queria te dizer o seguinte: você agora é um eleito. Porque é muito fácil a gente olhar para a igreja e dizer assim, mas aquele ou aquela tá na igreja, ou tá no grupo, ou pertence à igreja A, ou pertence à igreja B, e nós fazemos esse apontamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Estar na igreja não significa ser eleito. Pertencer ao grupo não significa ter sido eleito. É importante que isso fique claro para você, porque os eleitos, eles têm um compromisso com a nova vida em Cristo Jesus. Os eleitos, a partir dessa eleição, têm uma responsabilidade diante da escolha de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te lembrar uma coisa. Você foi eleito. E você foi eleito por vontade de Deus, por graça de Jesus, desde a fundação do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta com todo carinho de pastor. O que você está fazendo com a eleição de Deus? O que você está fazendo com a escolha de Deus? Porque o eleito, ele tem a obrigação, é o que está no texto. O eleito, ele tem o compromisso. O eleito, ele tem que observar aquilo que está na Bíblia para viver uma vida de eleito. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Eleito. Nunca se esqueça disso. Você foi eleito para uma nova vida. Vamos para o nosso próximo tópico. O tópico de número 2. Ele fala dos predestinados para filhos de adoção. Predestinados para filhos de adoção. Essa letra ficou um pouco menor, mas a gente vai fazer a leitura junto aqui para que você possa acompanhar, tá bom? Predestinados para filhos de adoção. O comentarista aqui vai dizer o seguinte: a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, querido, não vamos levar isso daqui para um outro extremo, querendo procurar um novo significado para a palavra, porque não precisa. A gente não tem essa necessidade. Predestinados. E o que significa predestinar? Predestinar é aquilo que foi escolhido antes. A predestinação
termo grego traduzido como predestinar é formado pelo vocábulo que significa determinar e pela preposição que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A primeira coisa que a gente precisa compreender é: Deus determinou e escolheu isso antes desse tempo. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. E aqui nós vamos estabelecer esse paralelo entre predestinação e eleição. Vamos compreender esse paralelo, tá? Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender para poder traçar esse paralelo é o seguinte: vamos traçar um paralelo para a gente poder compreender eleição e predestinação. Eleição: Deus nos escolheu antes do tempo, antes do nosso tempo. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Predestinação: aquilo que Deus estabeleceu, ou as obras que Ele estabeleceu para que nós andássemos nelas. Então, eleição: Deus nos escolheu. E isso não tem nada a ver com o nosso mérito. Isso não tem nada a ver com a nossa capacidade. Isso não tem nada a ver com aquilo que nós produzimos. Deus nos escolheu. Simples. Predestinação: aquilo que Deus estabeleceu para que acontecesse para nós, os eleitos. Vamos separar isso, vamos compreendendo isso, vamos tornando isso mais claro. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Então, enquanto a eleição é aquele que é escolhido para ser salvo, a predestinação diz respeito àquilo que acontecerá a esse salvo. Compreende a diferença? A eleição: Deus nos escolheu, fomos eleitos para sermos salvos. A predestinação abrange aquilo que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Foi aquilo que Deus escolheu para que acontecesse para nós. Por conseguinte, olha isso, nossa declaração de fé ensina o seguinte: que a predestinação dos salvos é precedida, ou seja, acontece antes, pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que diante do Evangelho, ou da chamada do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então, o que a gente precisa compreender com relação à eleição e predestinação? Eleição: Deus nos escolheu, Deus nos salvou. Fomos eleitos para sermos salvos. Predestinação: aquilo que Deus planejou para nós. Vamos tornar isso mais claro com a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a carta que nós estamos estudando, que é a carta de Paulo aos Efésios. No capítulo de número 2 e no versículo de número 10. Olha isso. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus predestinou para que andássemos nelas. Então, ou seja, eleição: Deus nos escolheu. Ponto. Predestinação: aquilo que Deus escolheu para que acontecesse ao salvo, ao eleito. Muito bem. O segundo subtópico diz o seguinte: filhos por adoção. Filhos por adoção. E aí ele estabelece o seguinte: Paulo é o único escritor do Novo Testamento
que emprega o termo adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que utiliza esse termo. Essa prática ela não fazia parte, ela não estava no contexto judaico. Ela era utilizada pelos romanos e era muito conhecida pelos gregos, o termo de adoção. E o termo de adoção que Paulo utiliza no capítulo 8 e no versículo 15 da sua carta aos Romanos, Paulo utiliza um termo que eu queria te convidar para que nós lêssemos juntos. Ele diz o seguinte, Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba Pai. O termo que Paulo utiliza para adoção aqui é o termo de que os filhos adotivos agora eles possuem os mesmos direitos dos filhos legítimos. É esse o termo que Paulo está usando aqui para os romanos e que era um termo comum para os romanos, porque ele está falando para os gentios, ele está falando para aqueles, para uma classe que não pertence aos judeus. E aí ele diz o seguinte: pelo que clamamos, Abba Pai, que é um termo que a gente vai explorar daqui a pouco. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos segundo o seu propósito, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus quis, foi vontade de Deus fazer de nós os seus filhos pelo método de adoção. E Paulo utiliza um termo para dizer que esses filhos adotivos possuem os mesmos direitos que os filhos legítimos. Você é um filho de Deus por adoção em Cristo Jesus e possui os mesmos direitos que todos os filhos de Deus possuem. Esse é um termo que nós deveríamos usar com mais frequência, de que somos filhos de Deus, de que Deus quis nos tornar os seus filhos e que nos tornou herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Para você que gosta dos títulos, para você que gosta de usar os nomes, para você que acha que o título é mais importante, eu queria te lembrar desse título. Você é um filho de Deus. E você é um filho de Deus por vontade de Deus. Você é um filho de Deus porque Ele quis te adotar em Cristo Jesus. Ele ofereceu Cristo na cruz para te receber como filho. E Paulo emprega esse termo porque Deus está dizendo que Ele não tem filhos distintos, que Ele não tem filhos diferentes. Portanto, você é um filho de Deus. Lembre-se disso. Ou melhor, nunca se esqueça disso. Para os seus dias de vazio existencial, para os seus dias de inquietações, lembre-se disso, que Deus te quis como filho. Deus te escolheu como filho. E essa adoção, se não bastasse só o privilégio ou melhor, se não bastasse só a bênção de ser feito filho, essa adoção traz mais alguns privilégios, que é o que nós vamos explorar aqui. Quais são os privilégios da adoção que a gente pode mencionar aqui? Primeiro, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado, lá no Jardim do Éden, como vocês bem conhecem a história, rompeu, separou o ser humano de Deus e colocou uma barreira entre a humanidade e entre o Criador. Mas sabe o que aconteceu? Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Deixa eu te lembrar de uma coisa, e você precisa guardar isso no teu coração. Não existe um Deus do tamanho do nosso Deus, que sendo soberano, que sendo Criador,
e olhando para nós lá de cima e sabendo que nós nunca chegaríamos à estatura dele e que nós nunca conseguiríamos restabelecer essa relação que foi quebrada por nós, mesmo sendo nós inimigos de Deus, ele desceu no nosso nível em Cristo Jesus, sendo humilhado na cruz, e ele desceu no nosso nível justamente para nos reconciliar, para fazer de nós os seus filhos. Esse é um dos privilégios da adoção. Deus escolheu o ser humano. O filho adotado recebia o mesmo direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Todos os direitos de filho nós também possuímos. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome. Deus concedeu a redenção e a remissão dos pecados. Dá direito ao salvo de chamar-lhe de Pai. Nós somos filhos para seu louvor e agora herdeiros. Herdeiros das promessas e herdeiros da vida eterna. Querido, lembre-se do seguinte: o que ele está dizendo aqui nesse processo de adoção é que tudo que Deus construiu foi para que nós fôssemos filhos. É isso que ele está dizendo. E que nós como filhos, não podemos esquecer nunca de quem é o nosso Pai. Entre o pai e o filho que estava dentro de casa. E a conversa revela um aspecto triste da vida desse filho. Um aspecto triste da vida daquele filho que estava dentro de casa, porque ele diz assim: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas ele respondendo ao pai disse: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ele se via na condição de escravo. Mas olha o que o pai disse. E o pai, ele disse: eu te sirvo como escravo, eu faço as suas vontades. Mas quando o pai responde, o pai diz assim: e ele lhe disse: meu filho, tu sempre estarás comigo, sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas. A relação que Deus quer estabelecer conosco é uma relação de pai e filhos. Essa é a relação que Deus deseja estabelecer com você eleito, com você escolhido. Foi para isso que Ele nos chamou, para desenvolver conosco essa relação, onde nós temos a liberdade de chamá-lo de Abba Pai, ou, se você quiser traduzir, de Paizinho querido. Essa é a relação que Deus quer estabelecer com você. Essa é a relação que Deus quer estabelecer conosco, os seus eleitos. Que entre você e Deus não é necessário que haja uma formalidade, um distanciamento, que é muito bonito dobrar o joelho e dizer: ó excelentíssimo, excelso e grandioso, mas na oração que Jesus ensinou, ele disse o seguinte: vós quando orardes, vocês vão orar assim: Pai Nosso. Tudo o que Deus fez foi para que nós tivéssemos a oportunidade de chamá-lo de Pai. E Jesus começa a sua oração dizendo: Pai Nosso. E esse é um privilégio da adoção, o privilégio da intimidade, o privilégio da comunhão, o privilégio da afinidade, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e não apenas os seus servos. Estamos caminhando para o final. Estamos no terceiro tópico, que diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade ou a perfeição. Sublimidade, qualidade daquilo que é perfeito. A sublimidade do propósito divino ou a perfeição do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O primeiro subtópico diz o seguinte: predestinação
e salvação. E quando a gente compreende o termo predestinação, e do nosso ponto de vista, o que ele vai dizer? Deus não predestinou alguns para a perdição. Não, Deus não predestinou alguns para a perdição. O que Deus quer, e vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Nada melhor do que lermos a Bíblia, que é a nossa regra de fé, que é onde a gente busca as nossas referências. Atos, capítulo de número 17, versículo de número 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. A vontade de Deus com relação ao homem é que o homem se arrependa. Segunda questão que precisa ficar clara para nós: a predestinação bíblica diz respeito à salvação apenas, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo presciência divina, ou seja, aquilo que Deus já sabia de antemão. A predestinação diz respeito à salvação e não à condenação. O que ele está querendo dizer para nós aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: que Deus nos predestinou à salvação e que isso está diretamente ligado à nossa fé, que isso está diretamente ligado ao arrependimento. Deus nos predestinou à salvação, mas espera que todos os homens creiam, que todos os homens se arrependam dos seus pecados. O que ele está dizendo aqui é que Deus não separou dois povos, dizendo: escolhi esses para a salvação e escolhi esses para a condenação. Bíblia, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo de número 8, novamente Romanos. Tem algumas referências aqui, não dá tempo da gente ler todas. Capítulo de número 8. Olha o que diz aqui, querido. Olha o que diz aqui, meu irmão. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É isso o que ele está dizendo. Deus não predestinou pessoas para a perdição e predestinou pessoas para a eleição. Deus nos predestinou para a salvação e espera que todo homem, em todo lugar, se arrependa e que venha a ser salvo. É isso que ele está estabelecendo. Vamos ler mais uma referência? A última referência, para ficar mais claro. 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aquilo que Deus fez antes dos séculos. Deus fez antes dos séculos. Deus não predestinou nenhum homem à perdição. Deus predestinou-nos à salvação e isso está ligado ao arrependimento e à fé que nós desenvolveremos ao longo das nossas vidas. Segundo subtópico, que diz o seguinte: predestinação e amor, ou a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano para redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Antes de qualquer coisa, o plano de Deus já estava estabelecido. Isso não foi improvisado. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Vamos ler isso, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós,
irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Desde quando? Desde o princípio para a salvação. Então, isso era um plano já estabelecido por Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação como um favor imerecido, como graça de Deus, porque nós não merecíamos e porque nós não tínhamos nenhuma condição de realizar, porque nós não tínhamos nenhuma condição de fazer aquisição, ou de adquirir, ou de conquistar isso, o que ele está dizendo é o seguinte: aqui consiste a sublimidade, a perfeição do propósito eterno em prover a salvação. O amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu. Foi por amor que Ele nos escolheu. Foi por amor que Ele nos alcançou com a sua graça. Não obstante, os que se achegam a Cristo, não se achegam a Cristo porque são coagidos, mas se achegam a Cristo porque são atraídos pela sua graça, são atraídos pelo seu amor, são atraídos pela manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. A eleição, ela revela o amor de Deus. A eleição revela para nós o caráter bondoso de Deus. A eleição revela para nós o quanto Deus foi misericordioso. Todas as vezes que você pensar no termo eleição, pense no termo eleição como revelando o tamanho do amor de Deus, que antes de existirmos e que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. E nos escolheu para que fôssemos salvos. E nos escolheu para sermos salvos. E nos escolheu com um propósito de salvação. A despeito da sua vontade, isso não muda em absolutamente a nossa escolha. Não muda em absolutamente o livre-arbítrio. Não muda em absolutamente a nossa responsabilidade humana dentro do propósito e do plano de Deus. Josué, exemplo clássico, livro de Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele diz: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma escolha de Josué. Isso é uma escolha que ele faz. Deus te escolheu para ser salvo. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você se arrependa. Mas Ele respeita a sua vontade. É isso que nós estamos dizendo. É nisso que nós cremos. Que Deus não te obriga. Que Deus não te coage. Que Deus não te constrange. E que Deus não lança de fora da sua presença uma determinada classe de pessoas. Muito pelo contrário. A eleição e a predestinação revelam o caráter bondoso de Deus em ter nos escolhido antes da fundação do mundo e, conforme João escreveu no seu livro, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, sem distinção de classe, de cor, sem distinção de absolutamente nada, todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para revelar o caráter bondoso de Deus na escolha que Ele fez, na eleição que Ele fez, na sua predestinação, quando estabeleceu os caminhos para que nós andássemos nesses caminhos. Você foi eleito, escolhido, predestinado para as boas obras, ou para as obras
que Deus escolheu para que nós andássemos nelas. Por amor dele, por bondade. A nossa conclusão diz o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência, segundo aquilo que ele já sabia, segundo aquilo que ele já conhecia. Como nós mencionamos nas lições anteriores, Deus não está preso ao nosso tempo, Deus não está preso ao nosso cronos, Deus não está preso à nossa realidade temporal, Ele é eterno. Antes da fundação do mundo, Ele já era Deus. Antes de dizer que haja luz, Deus já estava lá sendo Deus. Segundo a sua presciência em Cristo, Ele nos elegeu e nos predestinou. Os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, a receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Querido, isso foi um resumo da nossa aula de número 3, eleição e predestinação. Isso foi um resumo. Eu espero que tenha abençoado a tua vida, espero que tenha abençoado a tua casa, espero que sirva de bênção para você, espero que você leia as referências e que, ao ler as referências, você chegue à conclusão daquilo que está escrito na Bíblia, que você é filho de Deus, que você é filho de Deus por vontade de Deus, por escolha de Deus, predestinação de Deus, que o Espírito Santo continue te iluminando, que o Senhor te ajude, que Ele te dê graça, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e até a próxima aula. Eu vou retornar a palavra para o nosso pastor setorial, pastor Josias Pedro. Pastor, obrigado pela oportunidade, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final desta aula abençoada e que esperamos vocês na próxima lição número 4, que se dará na semana que vem. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Estaremos fazendo uma oração final e nessa oração também incluindo os nossos profissionais de saúde que estão aí colocando a sua saúde em risco para salvar vidas e também por aqueles que estão aí atingidos por esta pandemia, estão internados, os familiares que estão preocupados, mas sobretudo pedindo que o Senhor coloque as suas mãos e sabendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Nós teremos hoje culto às 18 horas. Não esqueça de também ligar o seu computador, sua internet, às 18 horas, culto online. Ainda estamos em uma condição privativa, não podemos nos reunir em grupos, mas estamos disponibilizando aí aos nossos irmãos um culto onde você pode, da sua casa, participar conosco aqui e certamente ser abençoado a sua família, a sua casa, uma palavra de Deus ao seu coração. Então hoje às 18 horas, um grande culto para a glória de Deus. Estaremos orando e encerrando. Pai, queremos te louvar pela vida do teu filho, pastor Eduardo, que ministrou-nos esta importante lição da Escola Bíblica Dominical. Abençoe a ele e toda a sua família. Queremos também, Senhor, nesta hora, apresentar os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, também os técnicos de enfermagem, todo o pessoal do atendimento, que estão, Senhor, se doando para que vidas sejam salvas, vidas sejam preservadas. Queremos pedir uma bênção especial sobre estes profissionais de saúde, todos aqueles que estão em serviços essenciais neste momento de quarentena. Queremos pedir que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde. Aqueles que estão internados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos leitos, Senhor, queremos pedir que a tua mão poderosa e curadora possa
possa estar sobre estas vidas, repreendendo todo o mal, devolvendo a saúde a estas pessoas. Também peço a Ti, ó Senhor, a proteção sobre todos os nossos, sobre toda a população brasileira, que o Senhor possa estender as mãos, guardar a nossa pátria, guardar a nossa federação, guardar o nosso governo, ó Senhor, o nosso Estado, o Estado de São Paulo possa ser protegido pelas Tuas potentes mãos, Pai. Pedimos também a Ti que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor dê vida, que o Senhor faça prosperar, ó meu Deus, os Teus filhos, a economia do país, ó Senhor, coloca as Tuas mãos e que possa haver um ponto de equilíbrio entre a saúde e a economia, Pai, que o Senhor possa dar aos nossos líderes, nossos dirigentes, sabedoria na condução de todas as coisas, para que nós, ó Pai querido, sejamos abençoados por Ti. Pai Celestial, a Tua palavra diz, bendito é o Deus, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o nosso Senhor e entregamos tudo nas Suas mãos. Abençoa-nos com as Tuas bênçãos. É o que nós Te pedimos, agradecido no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima EBD, se Deus quiser, no próximo domingo.